glória do teu nome. Louvado seja Deus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um dos irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos assistem agora pelos canais da rede social da nossa igreja. Ainda em tempos difíceis, a igreja está vazia, nós ainda estamos com os cultos de forma virtual, com esse tempo de louvor e palavra, mas temos orado a Deus para que breve todo este caos cesse e que nós possamos estar reunidos novamente. O que estamos fazendo virtualmente não deixa de ser real, só não é presencial. E com base a tudo isso, nós queremos aprender e tirar algumas lições da parte do Senhor para as nossas vidas. A minha conversa com você hoje se encontra lá no texto escrito em Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo de número 13, que diz da seguinte maneira: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus, de que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que lembram o seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vos pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto que precede a abertura do Novo Testamento. Esse é o período pré-silêncio de Deus, como dizem os estudiosos, o período intertestamentário, que é quando se termina Malaquias e nós voltamos à história lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no nascimento de Jesus, da sua genealogia e de toda a sua história. E uma das coisas que deixa o povo preocupado, ou que faz com que Deus veja o povo em choque, é a maneira com que eles enxergam Deus nesse tempo, a maneira com que eles estão vendo Deus nesse tempo. Então veja, o versículo se inicia dizendo que há um povo, existem pessoas que ao olharem para as situações difíceis e ao vivenciarem dias maus, ou porque não conquistaram o que sonharam, ou porque não chegaram em lugares onde desejaram, não compraram o que quiseram ou o que puderam comprar, se sentem abandonados por Deus. Mas eles não só se sentem abandonados por Deus, mas conhecendo Deus quem é, e sabendo o poder que Ele tem, sabendo que Ele é o Criador de tudo e de todas as coisas, a Bíblia diz que esses homens resolvem falar contra Deus. Aquilo que nós conhecemos por murmuração, reclamação,
alguns chamam de maldizer. É isso que eles estão fazendo. Eles estão olhando para as suas situações, estão olhando para as suas dificuldades, situações essas que diz o próprio texto, ou o contexto do livro de Malaquias, de que o povo mesmo se pôs por causa da sua infidelidade, por causa do seu pecado, por causa da sua ganância, por causa da sua falta de amor a Deus, e agora eles estão olhando e estão dizendo que é inútil servir a Deus. De que adianta servir a Deus? De que adianta guardar os seus ensinos? De que adianta andar diante do Senhor dos Exércitos em luto? Porque afinal de contas, quem se dá bem são os soberbos. Quem se dá bem são os que praticam o mal. Porque na ótica desses homens e mulheres que conhecem a Deus, mas que não foram alimentados nos seus egos, nos seus luxos, eles acham que Deus olha para eles e não os vê, mas olha para os ímpios e os enxerga, e não só os enxerga, como os premia no final. Agora veja, eles estão enganados, estão cegos, estão caminhando nessa terra na perspectiva de que esse é o seu lugar e de que a história termina aqui e de que o fim deles é mal por fazerem o bem e por isso não o farão mais, mas que o fim de quem faz o mal é o bem, e por isso vale a pena continuar fazendo. Há um engano no coração desses homens, há uma sensação errônea em suas vidas. Eles estão completamente enganados ao olhar da perspectiva de Deus para isso. Porque embora no presente tempo e neste mundo que vivemos, as injustiças sejam cada vez maiores, embora o olhar da sociedade e principalmente dos seus governantes para com o povo não nos faz enxergar de que dias melhores virão, a Bíblia nos faz menção de que esse tempo de dificuldade, de que essa luta que nós enfrentamos, essa sensação de justiça e injustiça fazem parte dessa terra. Por isso a conta não fecha. Mas eu quero lembrar você neste dia de que há um lugar preparado para mim e para você, onde tudo será diferente. E ali será feita justiça por aqueles que andam com Deus, que guardam os seus preceitos, que fazem o que é reto diante dos olhos do Senhor. Embora hajam pessoas pessimistas, entregues à sua visão pequena sobre Deus, ou a sua visão momentânea sobre Deus, ou a sua visão de que Deus só está onde as suas conquistas e realizações estão, ainda há um povo nessa terra, remanescente do Senhor, que sabe que na verdade isso não passa de um período de tempo, de que isso é temporal, de que a luta é temporal, de que a provação é temporal, de que a dificuldade que enfrentamos é temporal, porque de fato a eternidade que está preparada para aqueles que o temem é uma eternidade de paz, é uma eternidade vindoura, cheia de gozo, alegria e vitórias no Espírito Santo de Deus. É por isso que esse texto faz menção de dois grupos de pessoas. Esse primeiro grupo de pessoa que olha com um olhar pessimista e acha que não vale a pena servir a Deus na sua totalidade, porque
não estão se dando bem durante um período de tempo e acham que quem está fazendo mal é que está se dando bem. Mas o texto nos faz questão de lembrar que o final dessa história é diferente. Porque a Bíblia diz que, ao contrário deles, haviam homens e mulheres que temiam a Deus. E ele diz: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Gente que temia com gente que temia. Gente que cria com gente que cria. Gente que detém os valores eternos com gente que detém os valores eternos e que guardam isso como princípio para si. E eles diziam uns aos outros: o Senhor está escutando o que eles estão dizendo. Irmãos, a primeira lição que eu quero te trazer nessa noite é que o Deus que nós servimos, Ele ouve. E Ele está escutando essa zombaria de que alguns fazem acerca do Deus que servimos. Ele está escutando o que essas pessoas estão dizendo. E o que tem preparado para eles, o reservado para eles, vai dizer o Senhor que ainda está por vir. Ainda que as suas conquistas nessa terra pareçam ser relevantes, esse não é o desfecho da história. Veja, Deus ouve, Deus escuta, Deus está vendo tudo. Deus está vendo, irmãos, o que os governantes dessa nação, desse planeta, as pessoas que lideram as nações estão fazendo conosco. Ele está olhando as injustiças que você sofre no seu local de trabalho. Deus está ouvindo a aflição e o choro do justo. Deus está escutando a sua oração. Deus está escutando o seu clamor. Deus escuta, Deus ouve. E essa é a verdade que nós vivenciamos, de um Deus que está atento com os seus ouvidos a nós. A Bíblia diz que o Senhor escuta o que essas pessoas estão dizendo. A segunda verdade que o texto diz é que diante de Deus há um memorial. E nesse memorial está escrito: para que os temem ao Senhor, para que se lembrem do seu nome. É como se Deus olhasse para nós e, em nome de Jesus, Ele pudesse tornar relevante aquilo que Ele é em nossas vidas. A Bíblia diz que Ele coloca diante de nós um memorial para aqueles que o temem. Deus coloca diante de nós uma história, Deus coloca diante de nós algo para que nós nos lembremos dessa verdade. E esse algo não é outra coisa senão a sua própria palavra. Nós temos um memorial, irmãos, diante de nós, do que Deus fez ao longo da história com homens justos e injustos, do que Deus fez aos justos e aos perversos, do que Deus fez ao ímpio e ao que é reto de coração. Embora em alguns momentos da história parecia que alguns desses homens venceriam, no final da história eles saíram derrotados, e os justos no Senhor saíram vitoriosos. Sabe o que Deus nos faz lembrar? Versículo 17. A Bíblia diz que Ele nos lembra que nós somos propriedade peculiar dEle, que nós somos o seu povo, nós somos propriedade exclusiva de Deus. E naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu pouparei como um homem poupa o filho que o serve. Então nós veremos mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A nossa história está sendo construída, meus irmãos. A nossa história está sendo construída tijolo por tijolo, passo a passo, dia a dia. E Deus está nos mostrando nesse dia, através da sua palavra, que nós somos propriedade dEle. E que haverá um dia onde nós, propriedade do Senhor, diante do Senhor dos Exércitos,
Ele vai preparar para nós essa mesa da vitória. A Bíblia diz que Ele nos poupará, como um homem poupa o seu filho que o serve. Me recordo do apóstolo Paulo, quando nos recorda de que o sofrimento do agora não se compara com a glória do porvir. Deus tem algo superior preparado para mim e para você. Não desanime. Não seja como o ímpio, que nesse momento de dificuldade, sabendo quem Deus é, tem aberto os seus lábios apenas para reclamar e maldizer. Não seja como o ímpio, que embora tenha experimentado em algum dia de sua vida a ação sobrenatural de Deus sobre si, porque hoje uma porta está fechada, ou porque a dificuldade financeira bateu a sua porta, ele está dizendo: onde está o Senhor? De que adianta fazer tudo certo? De que adianta andar reto, se no final das contas quem está se dando bem com essa crise é quem faz o mal? Em tempos de dificuldade, a palavra que eu quero trazer a você é de que a sua história ainda não acabou, de que esse não é o final, de que Deus não vai permitir que você termine a sua história dessa maneira. E por mais que ainda nessa terra os nossos olhos sejam fechados e nós não tenhamos mais vida, e tudo que passamos por aqui foram lutas e adversidades, diferente daqueles que zombam, os nossos olhos se abrirão na eternidade ao lado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E na glória do Altíssimo nós encontraremos a justiça que essa terra ainda não nos deu, mas que Ele já preparou para aqueles que o servem. Naquele dia, e esse dia vem, a Bíblia diz que os que servem ao Senhor serão poupados. Mas eu preciso lembrar você que está longe dos caminhos de Deus, ou que já andou com o Senhor e que esses dias difíceis têm feito com que você se afastasse dele, é de que o fim daqueles que duvidam do cuidado de Deus é triste e é terrível. Porque Deus não os poupará naquele dia. Essa é uma palavra de alerta, meu irmão, minha irmã, para que você fique firme, para que você não esmureça, para que você não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo, se não desfalecermos, ceifaremos a vitória do Senhor. E Deus tem vitória para te dar, Deus tem vitória para nos dar, mas nós precisamos ficar firmes nos teus caminhos. Não é hora de regredir, não é hora de olhar para trás, não é hora de voltar ao caminho, é hora de suportar a dificuldade, ainda que grande ela seja, porque Deus vai fazer da sua história algo para ficar marcado, uma história de conquistas e vitória, porque você é daqueles que temem, não dos que negam. Essa é a diferença entre ímpio e justo. O justo nessa hora está dizendo como Jó: o bem que o Senhor me deu, eu aceito, mas o mal, vou eu renegá-lo? Escute, meu irmão, minha irmã, Deus está fazendo uma obra na sua vida, na vida deste país, sobre este mundo. Aprove o Senhor escolher esse tempo para agir em nós e através de nós. Então nós precisamos revelar quem nós somos. É hora de separar o joio do trigo, o justo do ímpio. É hora de separar os que creem dos que não creem. É hora da separação, irmãos.
dos que são ouro e dos que são palha. Deus está conosco se nós permanecermos fiéis a Ele. Quero fazer 2 orações enquanto você me assiste através desse vídeo. A primeira é orar por você, que sempre teve de tudo, ou pelo menos que nunca teve escassez de nada, porque Deus sempre te deu e te guardou e te abençoou, mas que agora, porque está passando por um momento de luta, está dizendo: onde está o meu Deus? Onde está o Deus que eu servi? De que adiantou eu fazer tudo isso? Eu quero relembrar a você que Deus não te abandonou, a sua história não acabou aqui, esse não é o fim, essa crise não é para derrubar você, é para construir em você um caráter de homem e mulher de Deus. Ele vai mudar a minha e a sua história. E quero orar por você que ainda está firme nos caminhos de Deus, para que você não tropece, para que você não julgue a atitude do outro antes de passá-la, para que, se algo subir ao teu coração e à sua mente, e você pensar em desistir, você se lembre dessas palavras: fique firme, não saia da posição que Deus te colocou. Deus é contigo e vai te ajudar em todo esse processo. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui os teus filhos e filhas, ó Deus, Senhor. Pessoas que me escutam agora estão separadas entre essas 2 classes de gente. Gente que sabe que o Senhor pode, mas que, porque não estão sendo atendidas em seus pedidos, ou porque a situação de suas vidas estão diferentes da que planejaram, questionam onde é que o Senhor está, porque é que o Senhor os abandonou. Mas também tem gente, Deus, que está de pé, que crê que o Senhor os faz lembrar de que são propriedade sua, exclusiva, e de que o Senhor tem preparado no final dessa história a justiça que tanto aguardamos. Oro para aqueles que estão caídos, para que se levantem, e oro para que os que estão de pé não caiam, para que Deus nos abençoe e que a sua presença seja conosco continuamente. Nesse barco da vida, Jesus continua lá. Por mais que você pense que Ele não se preocupa, como os discípulos certa feita fizeram, Ele está com os olhos fitos sobre você, esperando exatamente que você mostre a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Mostre a esse mundo de quem você é. Você é de Deus, minha querida, meu querido. O Senhor é contigo e Ele vai nos ajudar nesse processo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu dia, a sua noite. Que Deus abençoe sua casa e a sua família. Que o Senhor te guarde e que o Senhor entre com salvação na sua casa. Que Deus seja conosco. Em nome de Jesus.
dias. Nós te louvamos, Senhor, nos dias bons e nos dias maus. Não nos deixe perder a visão do céu nesses dias tão difíceis. Nos faz caminhar na direção para a qual o Senhor nos tem chamado. Não deixe que a igreja perca a vocação. Desperta, Deus, os que dormem. Acorda, Deus, Senhor, aqueles que estão dispersos. Traz de volta, Pai, aqueles que um dia, Deus, se perderam por esse caminho. Abençoa os homens, as mulheres, os jovens dessa igreja, as crianças, a liderança, todos que estão envolvidos em trabalhos, para que o reino de Deus prospere nessa terra e que vidas sejam alcançadas pelo Senhor. Não esqueça da sua igreja. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Divulgue esse trabalho. É um tempo para que a palavra de Deus chegue a outras pessoas. Então eu quero te fazer um apelo. Vai lá nas nossas redes sociais e compartilha com seus amigos os nossos vídeos. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Esteja presente conosco nesse momento tão difícil. Nós precisamos de você, meu irmão, minha irmã, jovem, menino, menina, criança, engajados nesse trabalho. Falo com todo o amor e afeto ao meu coração, em principal aos membros dessa igreja. Você que está nos vendo, que não é membro dessa igreja, quando tudo isso passar, venha nos fazer uma visita, venha nos conhecer, nos dê essa oportunidade de estarmos juntos pelo menos um dia. E nós pedimos a Deus que Deus também faça uma obra grandemente na sua vida. Sei que você está conosco e Deus há de nos ajudar, vai me ajudar, ajudar você, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Eu digo amém e amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.